Oi, galera. Aqui quem fala é Isabelle Santos, a professora de biologia de vocês. Semana passada não houve aula por conta do feriado. Hoje daremos prosseguimento ao nosso conteúdo, que está no caderno 5, no capítulo 2, Bactérias e Fungos. Antes de tudo, eu deixo aqui novamente esse slide com essas recomendações básicas para que vocês possam otimizar o estudo de vocês, que é manter o foco, evitar se distrair, determinar um horário fixo para estudar, conservar o material e local de estudos, manter o contato com os colegas e professores. Se vocês conseguirem fazer disso realmente um hábito, vai ser muito bom. Nesse slide, o gabarito das questões da última aula, todas as questões, todas as respostas corretas, tá? Se ainda assim houver alguma dúvida, entre em contato comigo pelo e-mail que tá aí na tela, tá? Podem escrever o que vocês têm como dúvida, o que vocês acharem melhor para expor, tá bom? Não fiquem acanhados nem nada, podem ficar à vontade. Quais são os objetivos do capítulo 2? Reconhecer a morfologia e a fisiologia dos principais grupos de seres componentes dos reinos Archaea, bactéria e fungo, identificar o envolvimento desses organismos com a vida humana e de outros seres vivos. Vamos começar pelo reino das arqueias, que reúne os seres procariontes, antigamente incluídos dentro dos Monera, que habitam ambientes extremos, por isso que também esses seres são chamados de seres extremófilos. Suportam altíssimas temperaturas, meio aquáticos com elevada acidez, excessiva salinidade, como está aqui, por exemplo, escrito o Mar Morto. Já essa imagem que vocês estão vendo, que está aqui, vou botar uma seta ilustrando esse slide, é a imagem de fontes termais do Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, que foram os primeiros lugares, um dos primeiros lugares onde se descobriram os representantes dos arqueia, tá? Então, por isso que é importante ilustrar com essa imagem, para vocês verem fontes termais, em locais que a temperatura realmente é super elevada. Os representantes desse reino são unicelulares, ou seja, possuem uma única célula, autotróficos ou heterotróficos, e apesar de compartilharem certos caracteres com as bactérias, estão evolutivamente mais próximos dos organismos eucariontes. Não são bactérias, não são eucariontes, por isso que fazem parte de um reino separado, tá? É meio óbvio, né, e tudo, mas vocês precisam ter sempre isso em mente. E nós comentamos sobre as características desse reino até mesmo na primeira aula, mas é sempre bom reforçar. Falando agora sobre o reino bactéria, que é composto por seres extremamente simples, que são as bactérias, mas de grande relevância ecológica, aqui nós podemos observar uma representação esquemática de uma célula bacteriana, de uma célula procariótica, e aí cada componente, né, a estrutura e a fisiologia dessa célula. Aqui nós podemos observar o nucleoide. Não confundam com núcleo, com envoltório nuclear, não é isso. Nucleoide é o nome que se dá para o local no citoplasma onde fica localizado o cromossomo, que é o material genético da bactéria, o DNA, tá? Vocês podem ver que já tinha até um traço preto aqui indicando e eu circulei em vermelho. Então, o nucleoide é o local onde fica localizado o cromossomo, o material genético. Plasmídio, aí você pode me perguntar, né? Porque está escrito aqui, plasmídio DNA. A setinha indica, eu vou circular em vermelho essa parte aqui, esse círculozinho dentro. Vocês estão conseguindo ver? Espero que sim. Aí vocês podem me perguntar, mas você acabou de falar do cromossomo, que é o material genético, está me dizendo que o plasmídio também é DNA? Sim. Algumas bactérias vão possuir um DNA circular. Aqui não vai ficar tão circular, né?
Mas esse plasmídio, esse DNA circular contido na célula, nada tem a ver com o DNA cromossomial. Ele é um DNA à parte, podemos dizer assim. Aí, vamos supor, observem esse círculozinho que eu estou fazendo aqui. Esses traços aqui que eu vou fazer, vamos supor que eles são genes. Esses plasmídios, eles contêm genes específicos que vão conferir uma determinada característica à bactéria. Por exemplo, uma bactéria fixadora de nitrogênio possui genes específicos para essa função. Outras bactérias que, por exemplo, têm alguma resistência a um tipo específico de antibiótico, possuem genes que lhes conferem essa capacidade. Ok? É como se cada regiãozinha dessa fosse um gene que conferisse uma capacidade a determinada bactéria. Então, nucleóide é o local onde fica o cromossomo DNA bacteriano. Plasmídio é um DNA, sim, só que um DNA circular, né, extracromossomial, que possui genes específicos. É membrana plasmática. Vamos dar prosseguimento aqui agora. Cápsula, né, essa camada mais externa. O cromossomo que eu já falei, ali indicado, né, cromossomo bacteriano DNA. Essas bolinhas azuis aqui na imagem, que são os ribossomos, né, que fazem parte aí do processo de síntese proteica. Mesossomo. Os mesossomos são aqui, ó, invaginações da membrana plasmática relacionados aqui à respiração celular. Grânulos de reserva, pile, né, relacionado à aderência dessa célula bacteriana. Pulei aqui o flagelo, relacionado à locomoção. E por último, e não menos importante, é indicado aqui a membrana externa e uma camada de peptidoglicano. Essa membrana mais camada de peptidoglicano formam a parede celular. Tá? Então, assim, grava essa informação, que no próximo slide nós vamos falar um pouco mais sobre a parede celular. Então, as bactérias, elas podem ser classificadas quanto à composição da parede celular. Elas podem ser classificadas como em bactérias gram-negativas e em bactérias gram-positivas, tá? Vamos olhar aqui para o exemplo da letra A, que eu vou circular aqui em vermelho. Esquematiza aqui, eu tenho um esquema de uma parede celular, tá? Aí aqui eu tenho a membrana plasmática, ok. Entre a membrana plasmática e uma membrana mais externa, eu tenho uma fina camada de peptidoglicano, né? Camada delgada, fina camada. Então, eu tenho nas bactérias gram-negativas a membrana plasmática, uma fina camada de peptidoglicano, que eu já circulei aqui no meio, e uma camada, né, uma membrana mais externa, formada por lipoproteínas e polissacarídeos, tá? Então, aqui, esse desenho aqui até mostra, de forma geralzona, o que a gente viu no slide anterior, certo? Aí ele aumentou a parede celular para a gente poder ver esses detalhes. Então, aqui eu tenho uma gram-negativa, tá? Então, gram-negativa, membrana plasmática, fina camada de peptidoglicano e uma membrana mais externa, ou seja, ela tem uma camada mais grossa, digamos assim, né? Uma parede celular mais grossa. Isso confere a ela uma resistência maior se comparada a bactérias gram-positivas. E aqui em B, nós podemos ver esse esquema, né, da parede celular de uma gram-positiva. Sinalzinho de mais aqui. E aí eu tenho a membrana plasmática, tá? E uma camada espessa de peptidoglicano. Vocês vão perceber a diferença aqui de cara. Ó, de um lado eu tenho uma camada fina e uma membrana mais externa. Aqui eu tenho uma parede celular formada completamente por peptidoglicano, o que já não confere tanta resistência assim a essas bactérias gram-positivas.
Então, desse lado eu tenho bactérias gram-negativas, desse lado gram-positivas. Vamos lá em cima, no exemplo aqui C, no detalhe C. Essa cor rosa aqui, ó, é como se fosse um aumento aqui de uma lâmina, onde houve a coloração, é um método, o chamado método de Gram para coloração de bactérias. E aí, na lâmina, a gente viu da cor rosa. Isso aqui indica uma bactéria gram-negativa, tá? E se a gente vê lá, vamos supor que a gente preparou a lâmina, a gente vê esse padrão aqui, essa cor violeta. É uma gram positiva, justamente porque ela tem uma camada mais fina e o corante que tem essa cor violeta, ele penetra com mais facilidade. Essas bactérias, a parede celular dela vai absorver esse corante e vai ficar com essa cor violeta, tá? Espero que isso tenha ficado claro para vocês. O que acontece? Esse método de coloração de gram é um método importante de classificação quanto ao tipo, né, de parede celular, mas não é um método que vai mostrar que bactéria que doença ela desenvolve, nada disso. É um método importante sim de identificação, mas não é nada tão profundo, tá? É um método morfológico. Por quê? Eu vou conseguir ver sim se ela tem um formato circular, um formato de bastão, um formato de vírgula, né, entre aspas, mas eu não vou saber nada além disso, tá? Aqui nós já vemos a estrutura de uma cianobactéria. É uma estrutura tipicamente de um procarionte, né? Uma organização celular típica dos procariontes. E a parede celular se assemelha à das bactérias em estrutura e em composição química. Então, nós vimos a estrutura das bactérias, dos procariontes, vimos que elas podem ser classificadas quanto à parede celular e esses detalhes importantes. E agora estamos vendo a estrutura de uma cianobactéria, tá? E aí aqui, como eu falei, tipicamente procariótica com algumas particularidades. Aqui eu tenho grânulos de pigmentos, lamelas fotossintetizantes, porque elas têm essa capacidade fotossintetizante, importante frisar. Nucleóide, que é o que eu falei para vocês, onde se localiza o material genético, nada mais do que isso, não é núcleo, não é envoltório nuclear, é o local onde fica o DNA. Ribossomos também, membrana plasmática, parede celular, cápsula gelatinosa e inclusões. Tá? Então, nós vimos aqui, não há mistério, a representação esquemática de uma cianobactéria. Aqui, nós vamos ver sobre a reprodução das bactérias, como isso ocorre, né, nas bactérias. Então, aqui eu não tenho um processo contínuo, não. Aqui eu tenho em cada letra dessa um processo diferente, tá? Então, vamos focar agora aqui na letra A. Na letra A, nós temos a chamada transformação, que consiste na incorporação de DNA livre no meio por uma célula bacteriana. Então, eu tenho um DNA, ó, um fragmento de DNA de outra célula que é incorporado pela célula aqui bacteriana, tá? A setinha aqui já mostrou. Então, a transformação é basicamente isso. Em B, é a transdução, onde ocorre, né, na verdade, que ocorre pela transferência de DNA de uma célula bacteriana para outra por ação de um vírus. Comentamos sobre isso na última aula, falamos sobre o fago, né, os bacteriófagos. Então, a transferência de DNA vai ocorrer por meio dos bacteriófagos, tá? Então, esses bacteriófagos vão inserir o DNA aqui nessa célula, tá? Aqui, ó. Fragmento de DNA da célula bacteriana anteriormente parasitada pelo fago. E em C, aqui. Em C, nós temos a conjugação.
que envolve a transferência por meio de uma ponte intercelular do DNA de uma bactéria doadora para uma receptora. Então, aqui, ponte intercelular, ou como está escrito aqui, ponte de conjugação, tá? Essa transferência, de DNA ocorre por meio dessa ponte, dessa conjugação entre duas células, ok? Uma célula chamada de célula doadora e a outra de receptora. Então, em A, nós vimos o processo de transformação. Em B, de transdução. E em C, de conjugação, ok? Então, após ver em detalhes a estrutura e a fisiologia da célula bacteriana, a questão da parede celular de uma cianobactéria, nós vamos comentar um pouco sobre o papel ecológico e a importância econômica. Muitas pessoas ainda têm a visão errada de que as bactérias causam apenas prejuízos, de que as bactérias só causam doenças e coisas ruins, o que é bem errado, né? Como eu comentei lá no início, quando eu fui falar da estrutura, eu disse que são seres simples, mas de fundamental importância na ecologia. Então, elas têm um papel ecológico fundamental e uma importância econômica também. Então, bactérias desempenham atividades consideradas fundamentais para os ecossistemas. Aqui algumas estão destacadas, que nós vamos ver. A reciclagem de matéria, o controle de densidade populacional de diversas espécies, por exemplo, parasitando uma outra espécie, enfim. A ciclagem do nitrogênio. Muitas bactérias têm a capacidade de fixar o nitrogênio atmosférico. E isso é super importante para a agronomia, digamos assim. Por exemplo, facilita muito, inoculantes de bactérias fixadoras de nitrogênio facilitam muito nas culturas de soja e feijão, dando um exemplo prático. E o que evita o uso de fertilizantes minerais, ou seja, isso é maravilhoso, né? O consumo excessivo do oxigênio no solo, nos quais há acúmulo de matéria orgânica por bactérias aeróbias, tornando o ambiente inóspito para muitos seres vivos, favorecendo o desenvolvimento dos seres anaeróbios. Elas também têm essa função. Consomem o oxigênio e favorecem o desenvolvimento dos seres anaeróbios, ou seja, que são seres que se desenvolvem na ausência de oxigênio. Também é notável a importância das bactérias em processos biotecnológicos, processos industriais, processos alimentícios. Então, assim, realmente esse tabu, digamos assim, de que as bactérias só são maléficas precisa realmente cair por terra, né? Então, elas são utilizadas na fermentação do leite, né, na produção de iogurtes, enfim, produção de antibióticos, na síntese de insulina humana e de fatores de coagulação sanguínea, na manutenção da saúde do corpo humano, né, e rápida decomposição de matéria orgânica. Falando sobre esse tópico aqui, em específico, muitas bactérias compõem a nossa microbiota. Por exemplo, a nossa microbiota intestinal fazem parte do nosso equilíbrio corporal naturalmente, que se porventura alguma coisa na nossa imunidade não estiver indo bem, essa microbiota fica desregulada, desequilibrada e há até um prejuízo para nós seres humanos, tá? Falando agora das bactérias que causam malefícios, das bactérias parasitas, elas podem causar prejuízos em diversas culturas, em plantações. Diversas plantas de interesse agrícola são atacadas por bactérias causadoras de doença, como eu exemplifiquei aqui, o cancro cítrico causado pela espécie Xanthomonas citri, que é uma cultura de limão, né? De difícil controle essa praga sobre essa cultura de limão. E além do prejuízo causado em plantas, as bactérias também podem causar doenças em animais e nos seres humanos.
E muitas doenças causadas por bactérias podem assumir caráter epidêmico, ou seja, tomar uma proporção absurda, né, de difícil controle e afetar parcelas consideráveis da população, como foi o caso da peste bubônica que eu exemplifiquei aqui, que assolou a Europa no século XIV, foi uma situação bem complicada, e causada pela bactéria Yersinia pestis. É transmitida pelo ser humano por pulgas de roedores. Então, é sempre bom ficar por dentro dessas informações, tomar os devidos cuidados, né, com as doenças que são causadas por bactérias. No livro de vocês há uma lista, um quadro que lista algumas doenças causadas por bactérias em humanos. Vocês podem ler com mais detalhes, ver direitinho, é super válido. E encerramos aqui o tópico de bactéria. Tá? Nós vimos as arqueias, sobre as arqueias, a bactéria, estrutura e fisiologia, cianobactérias, a questão da parede celular e o papel ecológico, importância econômica, benefícios e malefícios. Se por um acaso algo ficou difícil de entender, enfim, se vocês quiserem comentar alguma coisa sobre esse conteúdo aqui de bactéria, fiquem à vontade, tá? Podem entrar em contato comigo. Falando agora sobre os fungos, a estrutura e a fisiologia dos mesmos, os fungos são eucariontes e heterotróficos, então de nada tem a ver lá com as bactérias que são procariontes, os fungos são eucariontes, heterotróficos, saprófitas ou parasitas. Saprófitas são fungos ou outros seres que se alimentam absorvendo substâncias orgânicas normalmente provenientes de matéria em decomposição e podem ser unicelulares, uma única célula, como as leveduras, tem um exemplo aqui, ou pluricelulares, mais de uma célula, como os cogumelos. Aqui em A é o exemplo do fungo chamado orelha de pau, e em B do bolor, né, em uma laranja em decomposição. A parede celular das células dos fungos geralmente tem quitina em sua composição. Não sei quem vai lembrar, mas a quitina é um polissacarídeo que também está presente no exoesqueleto dos artrópodes, que é uma característica bem marcante dos artrópodes. A gente acabou de comentar lá sobre o bolor na laranja, né? Quem nunca deixou o pão de forma na gaveta há muito tempo, ou já trouxe do mercado sem ver estragado, ou já velho, né? E viu também esse bolor no pão, que é super comum. Infelizmente, esse bolor que é o chamado bolor preto, e aqui tá em detalhe, né? Digamos assim, ó. Visto em detalhe, o bolor preto que cresce sobre o pão revela sua estrutura, composta de hifas e esporângios, que, quando maduros, liberam esporos para o ambiente. Então, vamos lá. O bolor preto do pão é o do gênero Rhizopus. É um fungo, é um tipo de fungo pluricelular, com mais de uma célula, e ele é muito comum, como eu estou falando aqui para vocês. Quando ele cai em um substrato, em um local adequado, em condições favoráveis para a reprodução dele, um esporo vai germinar e formar filamentos denominados hifas, que invadem o substrato e nele liberam enzimas digestivas. O fungo realiza, portanto, a chamada digestão extracorpórea, que é um tipo de digestão extracelular, e absorve os produtos através da parede celular e da membrana plasmática. Então, aqui nós estamos vendo em detalhes esse bolor preto, que é super comum em pão, que é do gênero Rhizopus, como eu já comentei com vocês. Então, aqui aumentando, né? Nós temos as hifas, que são esses filamentos, o conjunto desses filamentos que são as hifas, os esporângios, que quando em condições favoráveis liberam os esporos, que por aí vão podendo se reproduzir. Vamos ver isso melhor depois, tá?
Nesse slide, podemos ver algumas imagens que mostram a diversidade dos fungos. A classificação dos fungos ela é muito discutida e, segundo uma das classificações mais aceitas, eles se distribuem em 5 grupos: quitrídeos, zigomicetos, glomeromicetos, ascomicetos e basidiomicetos. Dentro dessa diversidade, nós podemos ver esses exemplos aqui. Em A, Saccharomyces cerevisiae, que é uma espécie de levedura. Essa imagem está em 3D, bem bonita, por sinal. Em D, um cogumelo do gênero Agaricus, cultivado em estufa. Olha a diferença já de A para B, né? Uma morfologia mesmo diferente. Em C, é o gênero dos bolores, do Rhizopus, que eu já comentei anteriormente aqui, ó. Em D, uma imagem de um quitrídeo aquático. Essa aqui já é uma imagem de microscopia óptica. Uma imagem bem bonita também, mostra um outro tipo de fungo. E em D, uma placa de Petri, com penicillium e aspergillus crescendo em meio de cultura. É assim mesmo que os fungos crescem em meio de cultura. Às vezes não são desejáveis, às vezes a gente quer cultivar um tipo de coisa, eles vão lá e crescem. É bem complicado. Falando também sobre a importância do papel, a importância econômica e o papel ecológico que os fungos exercem, porque assim como as bactérias, muitos acham que os fungos também só trazem malefícios e é sempre bom reforçar isso, né? Muito bacana também que o livro de vocês traz essa abordagem. Então, aqui nesse exemplo, sempre bom exemplificar, sempre bom ter imagens, né? Fica algo visualmente melhor, palpável. Aqui na fabricação de pães, leveduras fermentam o amido da farinha. As leveduras são o quê? São fungos, liberando gás carbônico que forma bolhas e faz crescer a massa do pão. Então, quem ainda não sabia, eu acho difícil, mas agora já sabe que na fabricação de pães as leveduras são fundamentais. Então, quando você vai fazer, ou sua mãe, ou alguém que você conhece, alguém da sua família vai fazer aí o pão, a pizza no final de semana, saiba que as leveduras têm fundamental importância, desculpa. Em B, nós temos aqui o queijo gorgonzola, muitos devem gostar, apesar do sabor forte, né? Esse sabor característico de alguns queijos, como o gorgonzola, existem vários outros, deve ser a presença de fungos, né? Então, aqui, ó, esses aqui são os fungos. E em C, é um exemplo de enormes moendas que são utilizadas nas usinas, destilarias. O caule da cana-de-açúcar libera um caldo doce, ao qual são misturados em grandes tanques como o da fotografia e fungos fermentam sacarose, produzindo etanol. Então, os fungos eles têm também um grande potencial biotecnológico, um grande potencial na indústria, né, e até mesmo alimentícia, como nós vimos agora. Comentando também sobre os que são maléficos, digamos assim, né? Sobre os fungos parasitas, assim como fizemos com as bactérias. Várias doenças em plantas, como ferrugens e os carvões, são causadas por fungos. Aí aqui eu coloquei um exemplo, a ferrugem asiática vem atacando plantações de soja em diversas regiões do mundo, que é um grande prejuízo, né? Se não for controlada. E há também as doenças causadas por fungos parasitas em animais, nos humanos também, que são genericamente conhecidas como micoses, né? Quem não conhece, nunca ouviu falar ou não teve uma micose. Em humanos, as mais comuns são a frieira, ou também chamada de pé de atleta, pitiríase, que causa manchas na pele, candidíase, que pode afetar a boca, órgãos genitais e outras partes do corpo também. Aqui uma tirinha, né, para a gente poder descontrair um pouco, um quadrinho que fala a vida afetiva dos fungos que habitam o tênis de Billy. A gente acabou de ver que os fungos parasitas podem causar micoses, alguns prejuízos aos humanos, e aqui eles colocam como se esse fungo aqui, ó, foi da flores
para outra foi rejeitado, aí como se ele tivesse se matado, né, digamos assim, e causado um mau cheiro, né, um odor ruim. Aí a esposa pergunta para o marido: que fedor é esse? Né, de uma forma divertida, está exemplificando aqui essa proliferação de fungos no tênis aí do cara. Nós sabemos que os ambientes quentes e úmidos favorecem, né, o surgimento e a reprodução de fungos, até mesmo de bactérias que provocam esse mau cheiro. Então, cuidem-se, né? E fiquem atentos a essa questão. A mãe de vocês também deve falar muito, né, sobre isso. Encerramos o capítulo 2. Eu peço que vocês façam as atividades das páginas 40, 47 e 48. No caso da 48, apenas o número 13, tá? Como eu deixo discriminado aqui para vocês. E eu coloquei esse sinal de atenção novamente porque eu pedi para que vocês, né? Eu peço para que vocês fiquem atentos, pois eu vou enviar 3 vídeos complementares que falam sobre a reprodução dos fungos. Eu pulei essa parte da reprodução dos fungos aqui nessa aula em slides, porque eu acho que esses vídeos que eu vou enviar para vocês estão bem lúdicos, estão bem explicados, bem didáticos e vão mostrar até de uma forma melhor, vai ser um recurso um pouco melhor para que vocês possam entender. Não é difícil, mas tem alguns detalhezinhos que da forma que esses vídeos abordam tá um pouco melhor, né? Para poder vocês visualizarem e entenderem com a ferramenta que a pessoa usa nesses vídeos. Fiquem tranquilos, porque não são vídeos grandes, são 3 vídeos, mas varia de 5 a 6 minutos, 6 minutos e meio no máximo. Então peço, né, faço um apelo para que vocês assistam esses vídeos que eu vou enviar como material complementar e atentem-se ao que for falado, explicado, porque é de suma importância também. Vai enriquecer e complementar o estudo de vocês, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês até aqui. Mais uma imagenzinha aí no final divertida, né? Nós falamos lá no início sobre bactérias gram-positivas e gram-negativas e sobre as diferenças de coloração, né, entre elas. Não são essas cores aqui, verde nem azul, mas é uma brincadeira, né? Ela pergunta: isso é porque eu sou uma gram-negativa? Como se ela estivesse sendo excluída. Agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Deixo aqui novamente o meu e-mail, o meu contato, tá bom? Bons estudos e até a próxima!